sexo anal, posições sexuais, o que é e o que não é pecado. Nós do Ministério Vida Pura recebemos todos os dias inúmeras perguntas sobre sexo, sexo oral, sexo anal, posições sexuais e muitas outras coisas que as pessoas nos perguntam diariamente. Há um tabu, um universo de dúvidas com relação ao sexo na cabeça dos nossos irmãos e irmãs. E eu tô aqui nessa live para tentar esclarecer um pouco sobre tudo isso e falar abertamente sobre um assunto que é tabu dentro das igrejas. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou o Pastor Felipe, um dos líderes do Ministério Vida Pura, e nós vamos fazer uma live sobre sexo à luz das Escrituras Sagradas, uma teologia do sexo. O que é o sexo anal, se é pecado, se não é, o sexo oral, se é pecado, se não é, posições sexuais, se é pecado, se não é, enfim, vamos falar tudo aí abertamente. Para isso, eu quero que você já vai clicando aí no coraçãozinho e no aviãozinho aí, ajuda a gente a divulgar essa live aí, que isso aí o Instagram entende que a live tem conteúdo bom, importante, e ele dispara aí para os nossos seguidores e para outras pessoas que vão sendo alcançadas aí, tá? Nós vamos falar sobre sexo sem tabu aqui nessa noite, esclarecer dúvidas. Então eu vou começar a live já respondendo perguntas clássicas que as pessoas não param de fazer nas nossas caixinhas de perguntas, no nosso direct, tá sempre cheio disso, ok? E o que eu vou fazer então? Eu sei que o assunto é polêmico, eu sei que todo mundo tem uma opinião e eu vou expressar a posição teológica do Ministério Vida Pura com relação a estes assuntos, tá? Para não virar uma guerra, porque nem tudo que eu vou dizer aqui, com certeza você vai concordar. Já vamos partir nesse pressuposto. Se você está assistindo ao vivo aqui agora, nesse momento, ou se você está assistindo gravada essa live, e eu falar alguma coisa aqui que você não concordar, o seu dedo já vai coçar e você já vai querer colocar nos comentários, ou aqui ao vivo, ou agora você está assistindo aí a parte gravada, já vai nos comentários, esse cara tá louco, esse cara tá não sei o que, papapá. Gente, primeiro escutem tudo para depois questionar. Eu sei que o assunto sexualidade, as pessoas já vêm com preconceito muito enraizado por causa de muitos fatores na mente. Então, eu vou desativar os comentários, vou passar as posições teológicas do Ministério Vida Pura e depois, quando vocês começarem a comentar, não precisem brigar. Se você não concorda, amém. Tenha a maturidade de seguir em paz, sem começar uma discussão sem fim nos comentários, irmãos. Nós não estamos aqui para arrumar debates, mas para expressar e trazer luz segundo as Escrituras Sagradas, a luz das Escrituras Sagradas para todos vocês sobre o tema de sexualidade, beleza? Continua divulgando a live aí, clica aí no coraçãozinho, clica aí no aviãozinho, para que essa live atinja o maior número de pessoas possível, beleza? Vamos nessa? Vamos começar então? Vamos embora falar de sexo, que o negócio vai ficar agora estreito. Bom, desativei os comentários para ninguém brigar e vai prestando atenção em tudo que eu vou falar. Primeiro lugar de tudo, para a gente falar, antes de falar de posição sexual, de sexo anal, sexo oral, a gente precisa estabelecer o que é sexo. Não dá para falar de coisas que acontecem no sexo sem estabelecer o que é sexo. Nós carregamos uma herança, e uma herança muito católica, que vem desde a colonização do Brasil, de que falar de sexo é pecado, não pode nem falar, é a palavra proibida das igrejas é sexo. Sexo, não pode falar de sexo. Se o irmão cai no pecado sexual e a igreja descobre, ele vira o leproso da igreja. Olha lá, aquele ali é o pecador sexual, disciplina, banco, comungado, aquele processo todo lá, que às vezes as igrejas fazem sem pé nem cabeça, né? Porque tem muita coisa que não está pautada nas escrituras, do jeito que deveria ser.
Mas quando a pessoa é mentirosa, fofoqueira, divide a igreja toda, aí não tem problema não, esses aí pode continuar normal. Só leva X na testa quando o pecador é um pecador sexual, é o leproso da igreja. Então, por causa desses tabus e dessa herança que nós herdamos da Igreja Católica de não tocar no assunto de forma nenhuma, a gente cria várias coisas na mente e tal, a gente acha até mesmo que o sexo, ele por si só, ele é pecaminoso. E ele não é. Então, o ponto de partida é: quem criou o sexo? Deus criou o sexo. Deus criou o sexo. Lá em Gênesis capítulo 1, no início de tudo, o que ele diz? Ele cria macho e fêmea, os abençoa e diz: crescei-vos e multiplicai-vos. Sejam fecundos, enchei a terra. Como que vai ser fecundo? Como que vai encher a terra se não for através do sexo? O sexo é criação divina. Deus faz isso desde o início. E aí em Gênesis 2:24, ele estabelece um padrão para este sexo. O sexo não é para ser feito à torto de qualquer direito. Não, o sexo é de qualquer jeito. Não. Existe um padrão para a sexualidade. Qual é esse padrão? É Gênesis 2:24. Deixará o homem, pois, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Então, o sexo, ele é criação divina. E ele foi estabelecido para ser praticado na união monogâmica e heterossexual do casamento. Um homem e uma mulher. O que eles fazem primeiro? Primeiro eles deixam o seu núcleo familiar. Deixam pai e mãe. Depois o que eles fazem? Eles se unem. O que é essa união? É a aliança do casamento. E ao se unirem na aliança do casamento, aí sim eles se tornam uma só carne, ou seja, após a aliança do casamento, vem a relação sexual. Entenderam a ordem? Primeiro você deixa seu pai e sua mãe, assume um compromisso com a pessoa debaixo da aliança do casamento, e aí sim você tem direito a fazer sexo. O sexo é bênção, é criação divina, é um presente a ser desfrutado para aqueles que assumem a responsabilidade do casamento. Sendo assim, tudo que é de conotação sexual entre solteiros, entre namorados, é pecado. É pecado. Sabe essa pegação toda que vocês ficam, essa esfregação toda, mão aqui, mão ali? Pecado. Pecado. Eu recebo cada coisa nos directs do Vida Pura e nas caixinhas de perguntas. Mas é pecado eu masturbar meu namorado? É pecado passar a mão na minha namorada? Gente, vocês estão de brincadeira, claro que é pecado. Isso é defraudação. Não, mas aí a gente se esfrega e a gente não faz sexo, a gente não transa. Eu vou para casa e me masturbo. Menos mal, não é? Você troca um pecado por outro. A mesma coisa. Tá pecando. Pecado. Tudo que é relacionado ao sexo está reservado para dentro do casamento. Você que está me vendo aí, que está vivendo um namoro todo errado, um namoro cheio de mão aqui, mão ali, cheio de defraudação, que aí corre para casa para se masturbar, corre para casa para assistir pornografia, para não fazer sexo com a namorada. Eu sei como é que funciona. Eu sei. E as histórias aqui que a gente ouve, né? De casais de namorados que fazem sexo anal enquanto namoram para a menina poder casar virgem. E a galera não acredita nas coisas que eu falo. Não, a galera faz sexo anal, porque a menina continua virgem, né? Porque não teve penetração na vagina, não teve rompimento de ímen, então tá virgem, né? Então, mas aí não pega nada. Esse é o tipo, hoje, as coisas que acontecem, mais normais. Isso daí é fichinha das coisas que a gente ouve. Por quê? Porque não segue os princípios, não segue os parâmetros. Felipe, mas eu tenho certeza que eu vou casar. Tem certeza? Então espera, quando casar você vai ter o resto da vida para praticar o sexo. Existe uma lei. Se um índio que não conhece a lei da gravidade subir no topo de um prédio e pular, ele vai cair ou ele vai sair voando? Felipe, que pergunta idiota. É claro que o índio vai cair, né? Se ele pular de um prédio, ele cai. Mas ele não conhece a lei da gravidade. Felipe, que idiotice. Ele não precisa conhecer a lei da gravidade para que ele caia. Ele vai cair de todo jeito. Pois é. Existe uma lei divina que diz que o sexo é só para depois do casamento. Está lá em Gênesis 2:24.
Quando você quebra essa lei, quando você infringe essa lei, você vai sofrer as consequências. Você vai sofrer as consequências. O que mais tem no Vida Pura é gente que fez sexo durante o namoro e depois que casou, a vida sexual acabou. Virou uma lástima. Acabou a vida sexual. Que coisa, né? Antes que não podia, queria toda hora. Agora que casou, já não quer mais. Por quê? Plantou pecado, está colhendo destruição. Gênesis 6, 7 e 8. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai colher. Quem semeia desobediência, quem semeia na carne, colhe destruição. Não tem jeito. Você pode não conhecer o princípio, mas eu sei que você conhece do sexo só depois do casamento. Se você infringir, você vai cair no erro, vai cair no pecado. Então, tudo que envolve conotação sexual, para solteiros, pecado. Pecado. Beleza? Então aqui não adianta ficar perdendo tempo. Mas isso, aquilo outro. Se você é solteiro, amigão, você já sabe que é pecado. Eu vou passar a mão aqui, vou fazer aquilo lá, vou me masturbar para não transar. Pecado. Pecado, 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 pecado. Tudo pecado. Aí a gente entra agora no que eu quero falar mesmo, no universo dos casados. O que é e o que não é, e o que a Bíblia diz sobre o sexo, porque se ele está reservado para os casados, a Bíblia vai falar de sexo para os casados. E vai falar muito de sexo para os casados. Em primeiro lugar, diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, está lá em 1 Coríntios 10, 31, na minha colinha aqui, que muito versículo hoje para citar, é para a glória de Deus. E quando nós temos a relação sexual dentro do casamento, isso é belo, isso é puro, isso é para glorificar a Deus. Se de fato você vai para essa relação em pureza. E eu já vou dizer aqui o texto-chave. Porque, Felipe, como que eu sei que o meu sexo é puro? Meu Deus, e agora? Como que eu sei que o meu sexo é puro? Tem um texto-chave para nós vermos sobre pureza sexual dentro do casamento, que vai ser a base disso tudo aqui para nós hoje. A base. Tudo é para a glória de Deus, inclusive o sexo, que foi criação dele. Então, o sexo dentro do casamento é abençoado. É algo estimulado. O apóstolo Paulo vai falar dentro do contexto aqui do texto que eu quero usar. Façam sexo. Vocês se uniram para se tornar uma só carne. A aliança do casamento tem isso. Porque existia um mito lá na igreja de Coríntios de que, para eles se tornarem mais espirituais ainda, eles iam se abster do sexo. E o apóstolo Paulo fala, olha, não precisa. Se vocês quiserem, façam por um breve período de tempo e por mútuo consentimento, mas depois se unam novamente para que Satanás não venha os tentar por causa da vossa incontinência. Vocês não precisam parar de fazer sexo para serem mais santos, para se espiritualizar mais. Por quê? Porque o sexo é criação divina, é bênção. Vocês podem desfrutar ao mesmo tempo que vocês crescem e amadurecem em santificação. E esse é o texto-chave que vai reger aqui um patamar básico de um ensinamento básico. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 3 e 4, diz que o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a mulher e a mulher deve cumprir os seus deveres conjugais para com o marido. Calma, gente, não arranca os cabelos, não, mas meu marido é viciado em pornografia, que não sei o que lá. Calma, eu não cheguei nessa parte ainda, vamos por partes, tá? Vamos por partes, sem ansiedade. 1 Coríntios 7, 3 e 4 diz que o marido deve cumprir com seus deveres conjugais para com a mulher e a mulher deve cumprir com seus deveres conjugais para com o marido. O que é isso? Vocês estão casados e vocês devem fazer sexo, tá? Isso é padrão. Casou, sexo. O sexo é para o casamento. Se vocês estão casados, o marido deve fazer sexo. Ele deve o sexo à esposa e a esposa deve o sexo ao marido. É obrigação, tá? É obrigação. Só que não é de qualquer jeito não. Aí o versículo 4 ele vai regulamentar como que isso deve acontecer. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher.
A autoridade dos corpos, a autoridade que há sobre o meu corpo é da minha esposa. E do corpo da minha esposa é minha. Agora que vem o X da questão. Para tudo, presta atenção, olha aqui, não pisca. Se texto se for mal interpretado, o que vai acontecer? O cara viciadão em pornografia vai falar assim, então o corpo da minha mulher é meu, vou fazer o que eu quero, vou transformar ela num objeto sexual. Não. O que o apóstolo Paulo quer dizer com essa autoridade de corpos é que eu devo ir para a relação sexual para satisfazer a minha esposa. A minha obrigação como marido é ir para a relação sexual para satisfazer a minha esposa. O sexo, em primeiro lugar, não é para você receber prazer. Não é para você satisfazer o seu desejo, a sua vontade. O sexo, em primeiro lugar, é para dar prazer. É para satisfazer o cônjuge. O sexo é muito mais dar do que receber. É isso que acontece. É isso que deve acontecer. Ok? Então, este texto sobre a autoridade dos corpos fala sobre isso. Eu tenho que ir para o sexo para dar prazer para minha esposa. E ela vem para o sexo para dar prazer a mim. Vocês estão entendendo? Essa troca de um quer dar para o outro a satisfação. Um quer honrar o outro com a satisfação sexual. Aí a pornografia entra no meio disso e destrói tudo, porque aí aquele que está com a mente contaminada pela pornografia vai para o sexo com a intenção de receber, de satisfazer a sua lascívia, de satisfazer os seus desejos impuros, de transformar o cônjuge no objeto de satisfação dos seus desejos imorais. É aí que está o problema. A pornografia entra diretamente aqui. E isso já me responde uma pergunta. Mas eu posso assistir pornografia então junto com a minha esposa, junto com o meu esposo? Claro que não. A pornografia por si só, ela é pecado. Ela é prostituição filmada. O corpo da mulher é para o marido e o corpo do marido é para a mulher. Então, a única nudez que deve estar diante dos nossos olhos é o do nosso cônjuge. A única nudez que deve passar diante dos nossos olhos é do nosso cônjuge. E a pornografia nada mais é do que uma cena de prostituição filmada. Prostituição é pecado? É pecado. A Bíblia diz que eu devo consumir apenas a nudez do meu cônjuge. Na pornografia, o que eu estou fazendo? Estou consumindo a nudez de outras pessoas. Outro pecado. Já coloquei 2 pecados aí na lista. E você acha que isso vai apimentar a minha relação. Apimentar a sua relação é fazer um sexo bíblico. E o sexo bíblico, será que isso é muito sem graça? É sem graça para sua cabeça aí, que é totalmente imoral e pervertida. Agora, se você tiver princípios estabelecidos no coração, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vivi na fornicação. Vocês viram o meu testemunho. Quem não viu, depois assiste lá da live da semana passada. O título é O Processo de Renovação da Mente. Eu nunca tive uma experiência sexual satisfatória porque eu nunca encontrei o que eu queria. Por quê? Porque na minha cabeça, sexo era aquilo que eu via na pornografia. Quando eu vivi o processo de renovação da mente, casei e comecei a viver de fato com a minha esposa a pureza sexual, porque eu já tinha vivido, anos vivendo o processo de renovação da mente, a cada dia isso mais, e encontrei a minha esposa para ali pôr em prática de fato tudo que eu aprendi, aí foi o melhor sexo da vida. Vocês são muito limitados, isso é medíocre, achar que aquilo que vocês estão vendo no filme pornô é o que de fato dá prazer e você quer reproduzir isso na sua vida. Isso é um engano gigantesco, porque Deus reservou prazeres imensuráveis, muito maiores, para o sexo que ele abençoa, para o sexo puro. É o que ele fala lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4, digno de honra é o leito sem mácula. Ele está exaltando, o próprio Deus exaltando, digno de honra é o leito sem mácula. O autor é os Hebreus ali, inspirado pelo Espírito Santo.
Vocês estão entendendo? O verdadeiro prazer está nisso. Então, ao viver o processo de renovação da mente, ao ter os pensamentos purificados e ao ir para o sexo, para dar satisfação para o cônjuge, ao invés de transformá-lo num objeto em que eu quero extrair e receber o que eu quero, o sexo se torna maravilhoso. É um sexo abençoado por Deus. Então, se você é solteiro, tá vendo essa live aí, cara, e você assiste pornografia, ou a menina, ou vocês passam pelo processo de renovação da mente, ou vocês vão destruir o casamento de vocês quando vocês casarem. E os casados que estão assistindo aí, que estão enfrentando a luta, sabe do que eu tô falando. Sabe do que eu tô falando. Sabe muito bem do que eu tô falando. Destruindo, os maridos estão destruindo o casamento e as esposas porque eles querem receber aquilo que eles nunca terão, porque eles acreditaram e compraram a mentira ilusória da pornografia e querem viver esses caminhos de morte achando que isso é satisfação. Sabe o que vai acontecer com vocês, meus irmãos? Igual o povo de Israel no deserto, que começou a reclamar porque só tinha o maná para comer. Eles queriam carne. Aí Deus falou, vocês querem carne? Mandou uma chuva de codornizes. Eles caíram igual mortos de fome para comer a carne das codornas. E a Bíblia diz que eles estavam com a carne nos dentes ainda, quando Deus enviou a praga e os matou. Vocês vão morrer sufocados pelos próprios desejos. Essa é a realidade. Quando você inverte o princípio do dar prazer ao cônjuge, você vai morrer sufocado pelos seus próprios desejos, porque você nunca vai conseguir satisfazê-los. Aqui é o padrão do sexo bíblico. Então, a autoridade dos corpos me ensina que eu devo dar prazer ao invés de ir para receber prazer. E se a minha esposa vem na mesma intenção, ela vai se preocupar em me dar prazer. E aí vai ser um proporcionando prazer por outro. E essa troca de prazeres vai ser o êxtase de algo que vocês jamais podem imaginar. E eu espero que vocês saibam do que eu esteja falando. Espero que o sexo entre os casados aí seja abençoado dessa forma. Porque esse é o sexo criado por Deus. Esse é o sexo bíblico. Ah, mas essa não é a minha realidade, Felipe. Então, vem caminhar com a gente, vem viver o processo de renovação da mente antes que você destrua a sua família. Bom, estabeleci a ordem. Estabelecemos? Sexo foi criação divina, é bênção, e ele estipulou o sexo para ser o presente do casamento. Primeiro deixa o pai e a mãe, se une a sua esposa e se une a sua esposa debaixo da aliança do casamento, depois se torna uma só carne. Ao se tornar uma só carne, você vai começar a ter uma vida sexual. E ao começar a ter essa vida sexual, você tem que ter em mente o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 3 e 4, e entender o princípio da autoridade dos corpos, que eu vou ao sexo para dar prazer e não para receber prazer. Sempre no intuito de satisfazer o cônjuge, não transformá-lo num objeto dos seus próprios desejos. Estabelecido isso, vamos para a parte aí que tá todo mundo esperando. Agora é a hora. É agora que a gente vai ao delírio e vai bater palma de pé ou vai me odiar para sempre. Vai até parar de seguir o Vida Pura. Ah, esses malucos que não sei o que é. Normal, gente. Normal. Se a pregação de Jesus causou escândalo, quanto mais pobres mortais como nós. Primeira coisa que eu quero falar, sexo oral. Felipe, sexo oral é pecado ou não é pecado? Vamos lá. Já passei a régua nos namoradinhos aí, né? Vocês não vêm dar uma despertinho não, tá? Tô falando com casados agora. Sexo oral é pecado ou não é pecado? Eu já ouvi um monte de coisa. Já mostrei a opinião, tá lá um videozinho de 15 segundos no Reels e já fui bombardeado com gente falando um monte de coisa. É pecado porque nós somos o templo do Espírito Santo. É pecado porque a nossa boca não pode ser colocada num lugar imundo. Não sei, né? Sai cada palavra imunda da boca das pessoas que falam isso que eu acho um pouco de hipocrisia. Causar câncer, poxa vida, mas só se tiver uma... Não sei, né? Não sei se essa informação aí, né? Mas se o órgão genital tem uma doença, né? Pode passar para você essa doença, né? Bom, resumidamente, só tô colocando aqui em debate
aquilo que eu ouço, ou melhor, que eu leio, né, nas caixinhas de perguntas. Sexo oral entre casados é pecado ou não é? Havendo mútuo consentimento do homem e da mulher, não é pecado. Presta atenção. O povo brasileiro tem mania de ouvir, e aí ele ouve uma parte e já sai xingando, dando a opinião dele. Escuta tudo que eu tenho para falar até o final, tá? Antes de você sair aí esbravejando. Havendo mútuo consentimento, não é pecado. Se o homem aprova a prática do sexo oral e a mulher aprova a prática do sexo oral, não é pecado. Não é pecado. Porque há um mútuo consentimento. Olha só, Romanos capítulo 14, versículo 23, na parte B do versículo, fala que nós temos que fazer tudo por fé. Tá? Se a sua fé não alcança isso, não, para mim é pecado, então ok, é pecado para você. Se para você é pecado e você não gosta e você não quer praticar, não pratique. Felipe, mas eu sou casado, eu gosto muito de sexo oral. A minha esposa, ela não gosta nada de sexo oral. E agora? Agora que se você obrigá-la a fazer sexo oral contra a vontade dela, é pecado. Não está havendo mútuo consentimento. Tem que haver mútuo consentimento. Tem que haver mútuo consentimento. Sejam sinceros uns com os outros. Olha, eu faço porque eu gosto. Olha, eu faço porque eu quero. Eu também eu gosto. Eu gosto de proporcionar o prazer, eu sinto prazer, então amém. Então a gente tem um comum acordo. Então não é pecado. Ah não, eu não gosto de jeito nenhum, nem vem com esses papos. Então, se um não quer, não há mútuo consentimento. Não há fé nisso que vocês estão fazendo. Então se torna pecado. Que escândalo! A Bíblia fala sobre sexo oral? Fala. A Bíblia fala. Olha só. No livro de Cantares de Salomão, no capítulo 2, no versículo 3, a amada diz assim para o seu amado: como uma macieira entre as árvores da floresta, é o meu amado entre os jovens. Tenho prazer em sentar-me à sua sombra, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Irmãos, você precisa entender a poesia aqui hebraica do livro de Cantares de Salomão. Isso é uma poesia. E nessa poesia hebraica, o homem é comparado a uma macieira. E a amada, a sulamita, diz que tenho prazer em sentar-me à sua sombra e o seu fruto é doce ao meu paladar. O que é esse fruto? Senão o órgão genital do amado. É doce ao paladar dela. Ah, herege! O texto não quer dizer isso. Irmãos, estuda, irmão, sem preguiça. Não forme a opinião de vocês porque vocês acham A ou acham B. Estudem, busquem na fonte, leiam o texto bíblico nos originais, Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, foi escrito em hebraico, estude a poesia hebraica, estude os originais, aí depois veja o que os grandes teólogos da história disseram a respeito. O que os grandes teólogos da história disseram a respeito? Não saia esbravejando a sua opinião, nem queira convencer outros da sua opinião, só porque você acha uma coisa. Você está entendendo? A gente precisa ampliar os horizontes, precisa entender. Se a gente quer entender um assunto, a gente tem que de fato ir atrás e estudar o assunto. Então aqui já é um texto básico que mostra que o corpo pode ser explorado pela boca. A boca não foi feita para colocar o pênis. Onde está escrito isso que não? Onde está escrito que não? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Então, se há mútuo consentimento, repito, há uma concordância, não é pecado. Temos aqui um texto bíblico que fala a respeito disso. Agora, se um não quer, se um não concorda, se você crê que é pecado, se no seu coração isso é pecado e nada vai mudar, então é pecado. Não faça, porque é da forma como você acredita. Tudo bem? Se os comentários estivessem aqui habilitados, já estava aquele burburinho. Mas é isso. É isso. Isso é muito importante. Isso é a parte do
sexo oral. Eu quero ler um texto muito importante de Provérbios, capítulo 5, para vocês entenderem outra coisa. Provérbios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Seja bendita sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Olha só, o que Provérbios fala aqui? Que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer. O seio é um órgão sexual de reprodução? Não. Os órgãos sexuais de reprodução são pênis e vagina. O que isso quer dizer então? Se os seios não são órgãos de reprodução, e aqui Salomão em Provérbios fala para nós nos fartarmos de prazer, nos embriagarmos, nos deliciarmos, o que ele está querendo dizer com isso? Que o sexo ele não foi feito apenas para a procriação, o sexo foi feito para o prazer. O sexo é um presente, uma bênção de Deus para o casal ali que está debaixo da aliança do casamento. Não tem que fazer o sexo só para procriar, só para reproduzir. Mas o sexo é feito também para o prazer. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 7, não se recusem, façam sexo, isso é bênção, isso glorifica o Criador, ele fez as coisas dessa forma. O problema é que nós temos um preconceito com o sexo porque foi colocado um tabu diante dos nossos olhos, a igreja não trata o sexo de forma bíblica e esses achismos ficam aí vagando para tudo que é lado, sem base bíblica de nada, usando versículos sem pé nem cabeça para justificar fatos. Ah, Felipe, então o sexo é só para procriação? Não, o sexo é para sentir prazer, para ser feito, para saciar. Nada de braçada aí com a mulher da sua juventude. Homem, curte a sua esposa, marido, curte o seu... mulher, curte o seu marido. Eu sei que quando a pornografia entra no meio, a casa cai, né? Bagunça tudo. Mas a gente sabe como é. Bom, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, vai falar do mútuo consentimento. Então aí, mais uma base bíblica aí, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, fala de mútuo consentimento. Há mútuo consentimento no deixar de fazer sexo um tempo para se dedicar ao Senhor? Então façam, mas se unem novamente, rapidamente, para não serem tentados pelo diabo. Se unam. Há mútuo consentimento no sexo oral? Então, amém. Não é pecado. Cantares, capítulo 2, versículo 3, mostra isso. Então, desmistificamos aí, estabelecemos a base do sexo, criação de Deus, da bênção do sexo no entregar prazer, do dar prazer ao invés de somente receber. E desmistificamos aí o sexo oral como não sendo condenado pela Bíblia quando há mútuo consentimento. Beleza? Sexo anal. Sexo anal é pecado? Olha só, irmãos. Isso é algo bem difícil, muito difícil, de debates intermináveis e escandalosamente desnecessários. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, dos versículos 9 a 10, vai falar dos sodomitas. E aí vocês vão lembrar de Sodoma e Gomorra, da experiência dos homens lá, que deixam claro que eles queriam tirar os anjos de dentro da casa de Ló para ter relação sexual com os anjos. Os sodomitas então retratam, né, a homossexualidade. E lá em Romanos capítulo 1 fala também que as mulheres deixaram seus costumes naturais e se inflamaram de amores por outras mulheres, e que os homens se inflamaram de amores também uns pelos outros contra os costumes naturais. Também retratam homossexualidade. E aí nós vemos o Senhor falando o contrário à homossexualidade. Eu posso aplicar esse texto como base para ir contra o sexo anal? Muitos teólogos dizem que sim. Outros teólogos dizem que não. Muitos teólogos vão dizer, não, o sexo anal é pecado e essas são as bases bíblicas. São as bases bíblicas. Outros vão dizer, não. Isso aí só está falando de homossexualidade, não está falando de um casal heterossexual casado. E aí esses teólogos de um lado vão dizer assim, se não está falando de um casal heterossexual que está casado, então isso é permitido também. Aí outros teólogos vão falar, não, como a mesma base para os homossexuais vale para dentro do casamento, então é pecado da mesma forma.
Há o argumento também de que o ânus não foi feito para receber o pênis. A vagina foi feita para receber o pênis. Que ele seria um canal de saída, né? Expelir as fezes e não receber o pênis. Tanto que no ânus não há lubrificação. A gente sabe que quando há excitação, a vagina se lubrifica sozinha, o pênis se lubrifica também, né? Para que haja a penetração aí. Deus providenciou todas as coisas. Mas Deus não providenciou a lubrificação do ânus para no momento da relação sexual. E isso também é um argumento. Há o argumento científico dos males que o sexo anal causa, né? Principalmente nas mulheres, aí, em fissuras e doenças e outras coisas mais. Enfim. Diante desse universo de discussão e possibilidades, eu vou passar a posição do Ministério Vida Pura, depois de muito debate, de muito estudar e de tudo mais, que sexo anal não foi feito para o casamento. Consideramos o sexo anal pecado. Aí você pode falar, mas não tem base bíblica. Cara, talvez você tenha razão. Ah, mas não sei o que lá, o casal entre quatro paredes faz o que quer. Talvez pode fazer o que quer, mas é sábio fazer o que quer, né? Às vezes você defende com unhas e dentes porque o gênero pornográfico aí que envolve sexo anal é o seu preferido. Então a sua mente ela tá tão dominada quanto a isso que você, né, vai falar que, tá vendo, não sei o quê. Aí fala assim, mas se o ânus não foi feito para receber o pênis, a boca também não, então isso é incoerente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra. Cantares deixa clara a exploração do corpo todo com a boca. Deixa claro isso. Então isso é uma coisa. Mas repito, há muita divergência no meio teológico para falar de sexo anal e é uma guerra sem fim. Nós não precisamos brigar, nós podemos ser pessoas maduras e entender o seguinte, para nós, do Vida Pura, sexo anal é pecado. Se para você não é, cara, você não precisa da minha bênção para você praticar ou não. Está entendendo? Aí é uma questão da sua consciência com Deus. Você pode falar assim, poxa, eu gosto pra caramba do Ministério Vida Pura, mas os caras agora falaram que sexo anal é errado. Eu não acho que é errado. Aí você se revolta contra a gente, não, tá bom, é um direito seu. Mas isso não é maturidade. Maturidade é a gente vê a opinião do outro, né? Tem coisas que são imutáveis, tem princípios bíblicos que são imutáveis. Mas quando a Bíblia não dá detalhes específicos, a gente vai vendo o conjunto dos textos bíblicos, vai chegando a um consenso e para nós, sexo anal não faz parte aí da relação sexual. Consideramos pecado. Se para você não, amém. Continuamos amigos e seguimos a nossa caminhada. Beleza? Eu não vou mais responder essas perguntas no direct, lá e nem na caixinha de respostas. Toda vez que alguém perguntar sobre isso agora, eu vou mandar assistir essa live que está muito bem explicada. Sexo oral é pecado? Para nós, não. Quando há mútuo consentimento, não é pecado. Sexo anal é pecado? Para nós do Ministério Vida Pura, sim. Entendemos que pode causar doenças, que vagina e pênis se lubrificam na hora do ato sexual, ânus não se lubrifica na hora do ato sexual. Então nós entendemos por motivos, sabemos que tem uma ala teológica que fala isso também e se baseia nos versos de 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10 que fala dos sodomitas e se baseia em Romanos capítulo 1 que fala lá dos homossexuais para defender como base bíblica que o sexo anal é pecado. E a gente tá jogando nesse time também, ok? Ok? A audiência da live até caiu aqui agora. A audiência até deu uma caída agora. A galera desanima, fala, putz, mano, gente, o problema é a mente. A mente está contaminada. Vocês estão indo para a relação sexual baseado nos instintos animais que vocês aprendem com a pornografia. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Próxima pergunta que eu vou responder. Já respondi sexo anal, sexo oral e sexo anal.
Masturbar com a foto da esposa. Felipe, eu tô longe de casa, então eu vou me masturbar com a foto da minha mulher. Ela vai fazer uma videochamada e eu vou me masturbar vendo ela vai se masturbar também, ela vai me mandar uma foto, a gente vai ficar conversando pelo telefone. Então eu vou me masturbar pensando na minha esposa. É pecado? Pecado. Ah, não, isso não. Você tá louco, seu fariseu herege. Não, irmãos. O conceito de sexo, como eu já estabeleci no começo da live, é entregar, dar prazer. A masturbação é a autogratificação. Não faça isso. Isso fere o princípio da autoridade dos corpos. Não, mas eu estou me estimulando com a minha esposa. Você está se estimulando com a sua esposa, mas você está se autogratificando com a sua mão. Ah, mas eu estou olhando o meu esposo. Não, mas você está se autogratificando com a sua mão ou com qualquer outro objeto aí. A autogratificação. Por que a masturbação é pecado? Porque ela é autogratificação. Deus fez o sexo para ser desfrutado na união de duas pessoas que se tornam uma só carne. A masturbação é uma fraude disso. É um atalho que traz consequências terríveis para o cérebro, porque também cria novos caminhos neurais e vicia. Quantos casais a gente trata no Vida Pura que não consegue ter relação sexual porque o homem, por exemplo, na maioria das vezes prefere se masturbar do que fazer sexo com a esposa? Milhares. Ah, mas a motivação é a minha esposa, mas a motivação pode ser uma motivação correta. Então espere voltar para casa para ter uma relação sexual com ela, para que se cumpra o princípio da autoridade dos corpos e não a autogratificação da masturbação. Pecado. Pecado. Se você tivesse uma vida espiritual da qual o Senhor o chama para ter, o período distante da sua esposa seria muito bem aproveitado para você construir e edificar mais a sua vida espiritual. Enquanto você está sozinho num quarto de hotel, porque você está viajando a trabalho, você poderia estar ali tendo um momento de busca pelo Senhor. Você poderia enxergar isso como um momento de que agora eu tenho a oportunidade, estou aqui sozinho, sou eu e Deus, eu vou crescer em intimidade com o Senhor. Vou crescer em intimidade com o Senhor. E não ficar nessa, mas eu mereço, eu preciso. Por que você precisa? Por que você é tão dominado assim? Aproveite as oportunidades que você está sozinho para crescer em intimidade com o Senhor, se dedicar à oração, se dedicar à leitura da Bíblia, clamar pelo Senhor. Nós precisamos ter momentos, retiros assim, para ficar sozinhos e buscar e clamar a presença de Deus. Eu acho muito falho esse argumento de que eu estou pensando na minha esposa. Por que você é tão necessitado assim? Você é tão escravo disso? Porque se você de fato estivesse praticando o sexo que doa, o padrão bíblico do sexo, ao ficar separado da sua esposa, você não ia estar pensando em se masturbar. Porque a sua mente já está programada para satisfazer a sua esposa. Olha só que interessante isso. Se quando você está longe você sente uma necessidade absurda de se masturbar, significa que quando você está perto, a probabilidade de você estar fazendo sexo só para sua satisfação é muito grande. Muito grande. Tem homens que são casados há anos e nem sabe se a esposa chega ao orgasmo ou não. Não se preocupa com a esposa, com o cuidado dela, com a satisfação dela, mas se preocupa só consigo mesmo. Então, se você vai com a cabeça certa, seguindo os princípios bíblicos de entrega na hora do sexo, quando você está longe, você vai pensar assim, puxa, eu não posso entregar, eu não vou me autossatisfazer. Então, essa é a oportunidade que eu tenho para crescer em santificação na presença de Deus, buscando o Senhor. Que oportunidade que eu tive, vou aproveitar o tempo. O tempo ele é escasso. E todo o tempo precisa ser bem aproveitado. Então, se você está longe e está nessa fissura toda, isso é um indicativo de que as coisas aqui dentro e aqui no coração não estão boas. Não estão nada boas. Entenderam? São termômetros que mostram a realidade para a gente.
E por fim, a última pergunta que eu vou responder, depois eu vejo aqui, tem 7 perguntas eu acho aqui na caixinha, não sei se é de vocês ou se é lá do direct. Como saber se o meu marido está pensando realmente em mim no momento da relação sexual? Ah, irmã, só ele que tem que te falar. Como que você vai saber se ele não falar? E se ele estiver mentindo? Não tem como saber. Como que a gente vai saber o que está passando na cabeça de um homem? Né? Eu recebi essas perguntas esses dias. Chegou uma pergunta lá na caixinha de perguntas. É pecado eu fazer sexo com meu marido pensando em outro? Claro que é pecado. Você está imaginando um adultério. Você está pensando lá no outro e faz de conta que é o outro que está ali, não é seu marido. Isso é tá pensando na possibilidade desse adultério se concretizar. Pecado. Então, como saber se meu marido está pensando em mim na hora do sexo? Não tem como saber. É ele que tem que dizer. Você já perguntou para ele? O que ele respondeu? Ah, ele falou que sim. Você acreditou? Não. E agora? Ele está falando a verdade ou não? Não sei. Só Deus para saber o que está passando na cabeça dele. Aí tem que ser da sinceridade dele. Não tem jeito. Não é verdade? Bom, mais uma pergunta aqui. Usar fantasia é pecado? Ah, quero que minha mulher use a fantasia de enfermeira, quero que minha mulher use a fantasia de professora, quero que meu marido use fantasia de bombeiro. Isso é pecado? Irmãos, a Bíblia não fala nada sobre isso. Não fala absolutamente nada. Se a esposa quer se vestir de enfermeira, quer se vestir de professora, há maldade nisso? Até aí não. Se quer ver o marido vestido de bombeiro, há maldade aí? Há pecado aí? Até aí não. Agora, se a motivação do coração foi porque você viu o filme pornô tal, ou porque você lembra da professora tal, e você quer reproduzir aquilo dentro do casamento, aí se torna algo pecaminoso, porque a motivação do seu coração está errada. Você não apenas está fantasiando ali com a sua esposa algo diferente ali para dentro da sua relação. Não está fantasiando apenas isso. Você está trazendo algo de fora, um fator externo que a pornografia te ensinou, por exemplo, e está querendo reproduzir dentro do casamento. Então a sua motivação está errada. Agora, quando não tem essa interferência pornográfica, essa memória imoral que está na sua mente aí, se vai se fantasiar de gato, de cachorro. Agora, se isso já é muito para você, isso daí é aberração. Amém, irmão? Então não faça. É engraçado que as pessoas elas não entendem uma coisa. Não é porque a Bíblia se cala e talvez não seja pecado que você é obrigado a fazer. Se você não gosta, você não faz. Não é simples. Mas eu quero que minha mulher se vista de sei lá o quê, de dentista. Mas ela não se sente à vontade em fazer isso. Então não há mútuo consentimento. Então para que você vai forçar uma coisa dessa? Aí tem que ver a motivação do coração. Como a gente trabalha aqui com um universo de pessoas que estão aí viciadas em pornografia, às vezes, na maioria das vezes, a motivação do coração está sempre errada. Mas definir pecado a gente não consegue fazer dessa forma. Essa aqui rendeu, tá rendendo essa live, hein? Bom, estabelecemos o padrão do sexo como criação divina, como bênção para ser desfrutado dentro da união monogâmica heterossexual do casamento, tá? Quem desfruta de qualquer coisa sexual fora do casamento, pecado. E o sexo dentro do casamento não é algo que eu vou para receber, eu vou para dar. Esse é o princípio da autoridade dos corpos de 1 Coríntios 7, 3 e 4. Minha motivação é satisfazer a minha esposa como homem que sou. A minha motivação é satisfazer a minha esposa. E eu vou para dar, para entregar prazer e não com o intuito de receber. Por quê? Porque a minha esposa vem para o sexo da mesma forma. E aí estabelece-se aquela conexão abençoada, planejada pelo Criador sem interferências de nada. E esse é o melhor sexo, o sexo mais maravilhoso da vida, você pode ter certeza disso.
A partir daí, sexo oral é pecado? Havendo mútuo consentimento, não. Cantares, capítulo 2, versículo 3, fala sobre isso. Quando há mútuo consentimento, não é pecado. E se não houver mútuo consentimento? Aí é pecado. Porque um não quer, você não vai obrigar ele a fazer. Aí é pecado. Sexo anal é pecado? Há duas linhas aí que brigam desesperadamente. Uma que defende que não é pecado porque a Bíblia se cala. A outra defende que é pecado por causa dos textos de 1 Coríntios 6, por causa de Romanos 1, por causa da série de problemas que o sexo anal pode trazer para a vida das pessoas. De que lado você quer ficar? O Vida Pura está do lado de que é pecado. E você escolhe o seu lado aí, tá bom? Se masturbar com a foto da esposa é pecado? Pecado, porque a masturbação é autogratificação, é uma fraude. Uma fraude. Então aproveite o tempo que você está longe do seu cônjuge para buscar a presença de Deus e crescer em intimidade. Se você fica tão desesperado para se masturbar, isso é um indício de que quando você está dentro da relação sexual, você está indo em busca do seu próprio prazer. Você está ferindo o princípio de autoridade dos corpos, que é entregar prazer. Ok? E com relação a fantasias, aí a Bíblia não fala nada a respeito. Se você gosta, amém. Se você não gosta, você não é obrigado. Mas pensem sempre qual a motivação do coração para todas essas coisas. Qual a motivação do coração? Por que você quer fazer determinada coisa? Porque você aprendeu com a pornografia? Então pense nisso. E, para fechar, o pior de tudo é que esse princípio de entrega é destruído pela pornografia. Então, o princípio de autoridade dos corpos, que eu vou para a relação sexual para satisfazer a minha esposa, e a minha esposa vem para me satisfazer, ele é totalmente destruído pela pornografia. Totalmente destruído pela pornografia. A pornografia, ela mostra que o outro é o objeto sexual. A pornografia ensina que você está lá para a sua única satisfação. Faça tudo o que você quiser para se satisfazer. Bata na mulher, xingue a mulher, cospe na mulher, faz o que você quiser, porque você precisa se satisfazer. E a pornografia entra para destruir casamentos, destruir princípios bíblicos. E eu sei que muitos de vocês que estão me assistindo agora são casados e estão destruindo o casamento de vocês por causa do vício em pornografia do homem ou da mulher. Vocês estão destruindo. E vocês estão tendo relações sexuais dentro do casamento egoístas. Para satisfação do próprio prazer. Daquilo que você quer. Está destruindo o casamento. É isso que você quer para sua vida? É isso que você quer para sua vida? Quer destruir o casamento por causa de uma mentira da pornografia? Quer destruir o casamento por causa de uma mentira da masturbação? Você quer destruir o seu ministério? Eu sei que tem líderes me assistindo aí. Você quer destruir o seu ministério por causa da mentira da pornografia? Por causa da mentira da masturbação? Você quer continuar maculando o seu leito? O leito, no seu caso, não é um leito sem mácula. É o leito maculado, porque a mente está totalmente carregada de imoralidade, de lascívia. E você traz tudo isso para a relação sexual com a esposa. Homens tratando esposas como verdadeiros animais, como verdadeiros objetos para sua satisfação. Homens, aprendam uma coisa, se vocês querem fazer sexo à noite com as suas esposas, isso começa de manhã quando acorda. É o bom dia que você dá, é o eu te amo que você fala, é o cuidado que você demonstra durante o dia com ela, mesmo estando longe, uma mensagem que você manda. A preocupação que você demonstra que você tem com ela, o carinho como você cuida dela. Aí sim, à noite você vai ser recompensado com uma relação sexual satisfatória, porque ela vai estar pronta, cheia de amor para você. Agora, os homens de hoje são meninos movidos à pornografia que querem tratar a esposa de qualquer jeito o dia inteiro e chegar de noite e obrigar ela a ter uma relação sexual. Você é esse tipo de menino? E aí, quando vai para essa relação sexual, constrange, humilha, faz o que quer fazer, sem se preocupar com a satisfação da esposa. Se ela vai ter um orgasmo, se ela está sendo bem cuidada, se está sendo do jeito que ela gosta, poucos se importam. Eles querem fazer para ter os seus próprios orgasmos e aí se satisfazerem. É isso? Isso é o sexo bíblico? A Bíblia fala muito de sexo. É uma pena que os pastores não usam os púlpitos para falar de algo que está corroendo a igreja, destruindo famílias, e tá todo mundo assim, ó. Fala nada que não pode, assunto proibido. E aí, ó,
ninguém sabe de nada. Como se a Bíblia tratasse o sexo como tabu, coisa que ela não faz. Como se Deus tratasse o sexo como tabu, coisa que ele não faz. Fez questão de deixar registrado na palavra dele. E aí, homens? Quando é que vocês vão virar homens de verdade e começar a tratar as mulheres como elas devem ser tratadas? Pornografia já corroeu a sua mente, já corroeu o seu cérebro? Então, não posso deixar de falar isso aqui agora. Venha para o grupo de apoio do Ministério Vida Pura. Hoje é o dia de você entrar para o grupo de apoio do Ministério Vida Pura. Ontem nós tivemos a nossa primeira reunião e os alunos hoje, 3 alunos já mandaram mensagem hoje falando: puxa vida, muito obrigado, que reunião maravilhosa, muito bom. Fora as reuniões que vocês vão ter acesso para participar quinzenalmente, vocês têm acesso à área de membros com todo o conteúdo que o Ministério julga necessário para o processo de renovação da mente. Porque é um processo. E é um programa completo. As reuniões de orientações, né? Onde os alunos, aqueles que querem falar, falam e nós já orientamos naquilo que ele está falando. Depois, orientações gerais para todos os participantes. E aí, durante a semana, consumir o conteúdo da área de membros lá, porque tem muito conteúdo na nossa plataforma lá. Tem o curso da pornografia para a luz, esposas feridas, devocionais, teologia bíblica, pais e filhos, e-books, só de e-books são 8, e aí nós vamos direcionando como que você vai consumindo cada conteúdo ali da semana da área de membros ali da plataforma do Ministério Vida Pura. Então, se você entendeu que o seu casamento está sendo destruído, porque os princípios bíblicos da relação sexual estão sendo destruídos, porque a pornografia entrou na sua mente e está destruindo tudo, aqui ó, clica aqui ó, Ministério Vida Pura, vai lá na nossa página principal, na bio lá na página principal, tem um link azul lá, clica lá naquele link, faça a sua inscrição e venha participar do grupo de apoio do Ministério Vida Pura. Quarta-feira da semana que vem, 9 horas da noite, já tem reunião. Quem não puder assistir a reunião, fica gravada para você poder ver depois. E o preço, irmão, eu vou ser muito sincero com você. Sei lá, mas eu vou ser muito sincero com você. Vou falar a verdade aqui para você, irmão. É R$97 por mês. Olha, se a sua esposa não vale esses R$97 por mês, que é uma pizza com Coca-Cola de final de semana, meu irmão, então me desculpa, Deus que me perdoe. Aí não dá. Eu vi gente aqui dizendo que não vai pagar porque não tem esse dinheiro. Aí você entra lá no Instagram da pessoa, é só foto no bem bom, é só rolê da hora. E o casamento, ó, indo por água abaixo. Manda aquele texto gigante. Meu casamento está sendo destruído. Minha vida está sendo destruída. Meu Deus, me ajuda, pelo amor de Deus. A gente explica o processo de renovação da mente. A pessoa fala, é isso que eu quero. Então, vamos caminhar com a gente. Eu não posso pagar. E as fotos lá no Instagram, os rolês, tudo da hora. E o casamento sendo destruído. Tá bom, é prioridade. Eu prefiro investir na minha família. Minha família vale muito mais do que uma pizza com Coca-Cola. A minha família vale muito mais do que um combo de lanche no fast food. Pode ter certeza disso. E eu espero que isso seja realidade para você também. Hoje é o dia. Que venha uma pessoa hoje e entre, e eu tenho certeza que o céu entrará em festa, porque mais vale um pecador arrependido que vai restaurar a sua vida, a sua família e o seu ministério. Então não perde mais tempo não, vai lá, vem para o grupo de apoio. Nós tivemos uma reunião abençoada ontem, semana que vem vai ter de novo e a galera já está consumindo o material lá da área de membros. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para eu responder para vocês, para a gente interagir um pouco. Aqui, mano, você tinha comentado também que falaria sobre posições sexuais. É verdade, irmãos, o que eu deixei passar essa, vamos lá, temos tempo ainda. Posições sexuais, a galera foi embora, eu comecei a falar para entrar no grupo de apoio, o pessoal vaza. Irmãos, falar de dinheiro dói por 2 motivos. Primeiro, porque é banalizado no meio cristão, mas a gente dorme de tranquilo, porque a gente sabe que a gente usa os recursos com temor e tremor. E segundo, é porque quem está envolvido em pecado sexual é egoísta, avarento, não consegue. Ele gasta com tudo para a satisfação dos seus pecados. Teve um cara que falou para mim assim, eu já gastei R$12 mil com prostituição.
mas não gasta 97 estudando com a gente. Prioridades. Posições sexuais. Meus irmãos, Deus deu a criatividade para cada um de vocês. Se você gosta, se a sua esposa gosta, façam. Se está prazeroso para os dois, se não está trazendo constrangimento, se não está trazendo humilhação, desfrutem. 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 Ah, meu marido pode me masturbar na hora do sexo. Claro, irmã. Seu marido pode te masturbar na hora do sexo. Você está ali tendo relação com ele e você não vai chegar ao orgasmo com a penetração, então seu marido pode te masturbar na hora do sexo. Ensina a ele como que você gosta. Ensina a ele. Qual o problema? É o seu marido. Diz a Bíblia que vocês se tornaram uma só carne. Não tem problema nenhum. Vocês estão tendo ali a relação sexual, um entregando prazer para o outro. Você fala para ele, amor, eu não consigo chegar ao orgasmo desse jeito. Não consigo. Como que você consegue? Eu consigo assim. Desfrutem, se conheçam, conversem, pelo amor de Deus. Os cônjuges não conversam. A Bíblia diz que eles são uma só carne, ou seja, são um ser só e eles não conversam. Quantas mulheres frustradas que não chegam ao orgasmo porque não conversam com o marido? Então, se não está sendo humilhante para a mulher, principalmente, se não está sendo degradante, se está todo mundo gostando, se está todo mundo se sentindo bem, não tem porquê. Não é pecado nenhum. Entende? Os dois estão concordando? Então, amém. Desfrutem da criatividade de vocês. Que isso não é pecado. Espero que a pessoa que tenha feito essa pergunta ainda esteja aqui. O homem pode gemer no sexo? Rapaz, qual o problema? Qual o problema se o homem gemer no sexo? Está sentindo desejo? Está sentindo prazer? Qual o problema se o homem gemer no sexo? Teve outro aqui que fez a pergunta se pode gemer alto. Aí eu não sei, mas se os vizinhos vão ouvir, aí eu não sei se pode gemer alto, né? Aí a galera pode ficar ali só de olho. Opa, tá acontecendo alguma coisa aqui. Quem mora em apartamento é mais perigoso ser descoberto, né? Quem mora em casa tem mais privacidade. Qual o problema? Problema nenhum. Não chame impuro aquilo que não tem por que ser chamado impuro. Então, posições sexuais, gemer, problema algum. Problema algum. Mais perguntas? Pastor Felipe, sobre músicas na hora do sexo. Músicas. Oh, bacana, acho bacana. Você não vai pôr aquele funk que é a pura pornografia cantada, né? Não é essa música que você está falando. Eu acredito que não, tenho certeza que não. Mas só vou falar aqui para os desavisados de plantão, tá? Vou aproveitar a sua pergunta. A música na hora do sexo, para dar aquele clima, aquele romance, pô, que bacana, velho. Ô, homens, vamos fazer um clima romântico, pô. Eu me coloco nessa também, tô devendo para minha esposa um clima romântico. Põe a música lá bonita, tal, que tá aquele clima, a luz de vela, pô, normal. Você não vai pôr aquela música pornográfica, né, para ficar no seu ouvido lá, isso aí não. Aí não, pô. Mas problema nenhum, música, problema nenhum. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Usar produto íntimo tem algum problema para casais? Que produto íntimo será que você está falando, hein? Bom, não sei, porque eu não sei que produto íntimo você está falando. Todo tipo de posição é lícito na relação sexual dentro do casamento? Se os dois estão de acordo, sim. O que fazer para ajudar o marido que, devido ao vício de pornografia e masturbação, não consegue, acho que, ter ereção? Tem que passar pelo processo de renovação da mente. Processo de renovação da mente. Processo de renovação da mente. Aí não tem jeito, aí tem que vir estudar com a gente e desfrutar de tudo que a gente tem para oferecer aqui. Porque não tem outro caminho, a mente já foi comprometida. Isso não é música pornográfica, mas meu marido não gostou da ideia. Então, às vezes o marido não gostou da ideia por quê, né? Fala pro marido, meu irmão, essa música aqui romântica não tem problema nenhum. O pessoal do Ministério Vida Pura falou que não tem problema nenhum, e não tem problema nenhum mesmo. Eu não sei o que acontece com esses homens que implicam com a música.
Não tem problema nenhum. Mas se ele não gosta, respeita. Né? Mútuo consentimento. Mútuo consentimento. Se ele não gosta, respeita. Tenta conversar se você gosta tanto. Se não tiver conversa, aí mútuo consentimento. O que mais está chegando aqui? Parece que está chegando, mas quando eu abro, não sei onde a pergunta vai parar. Posição sexual. Pode haver finalização de sexo oral entre casal que ambos concordam? Eu acho que eu entendi essa pergunta, né? Finalização de sexo oral, eu acho que é ejacular na boca da esposa. Finalização com sexo oral, o que você entende? Ejaculação na boca da esposa. Ela concorda? Cara, se eu acabei de falar que sexo oral aqui não é pecado, se a sua esposa concorda, velho. É o que eu tô falando, ninguém é obrigado a nada, tá? Ninguém é obrigado a nada. Eu não posso falar assim, não, isso aí é pecado. Até o sexo oral estava normal, agora isso é pecado. Não posso dizer isso. Não posso. Aí 90% agora falou, não, meu Deus do céu, amém. Então não faz isso, você não é obrigado a fazer, irmãos. Vocês não são obrigados a fazerem nada. Vou liberar os comentários aqui. E vamos ver quem está com a gente aqui ainda na live. Eu acho que o que eu tinha para falar aqui essa noite já foi dito. Se alguém tem coragem de se manifestar aqui nos comentários, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. É sexo que não acaba mais. Tudo que a gente quer é que os tabus sejam quebrados e a liberdade sexual seja vivida na vida dos cristãos. Imaginar transando com a esposa, pornografia. Você está imaginando lá no seu trabalho que você vai chegar em casa e vai transar com a sua esposa? Não tem problema nenhuma. Vai lá quando chegar em casa e transa com ela. Esclarecedor demais, top. Usa os produtos como gel, lubrificante. Não vejo problema nenhum de usar um gel lubrificante, mesmo porque tem mulheres que têm dificuldade com a lubrificação mesmo, tá? Acaba, às vezes, tendo algum probleminha e tal, vai no médico, toma alguma coisinha, o médico vai... Melhor pessoa para falar o que é certo e o que é errado aí. Mas problema nenhum. Esses assuntos deveriam ser discutidos nas igrejas. Irmã, com certeza, velho. Vibrador para casados ou solteiros. Pecado, irmão. Vibrador para solteiro. Eu acabei de falar que masturbação é pecado. E vibrador é para quê? É para autogratificação, velho. É o seu marido que vibra? Não é, né? Então, pecado. Uso de preservativos ou anticoncepcionais são um problema? Para mim, não. Tem pessoas que sim, mas eu li o texto aqui de Provérbios, capítulo 5, versículo 18 e 19, que fala que o sexo não é só para procriação. Então você vai ter que se prevenir para fazer sexo todo dia com o seu cônjuge, e aí, como é que você vai fazer? Vai ter que usar um preservativo, um anticoncepcional, converse entre o casal e veja qual o melhor método que vocês querem usar, contraceptivo. Quanto tempo dura o grupo de apoio? Irmão, esse grupo de apoio vai durar anos. É o nosso projeto agora, carro-chefe da equipe do Vida Pura. A gente está dedicando a nossa vida a isso. Você permanece o tempo que você achar necessário, entendeu? Então, se você quer caminhar com a gente 1 mês, 2 meses, 6 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos, amém, seja muito bem-vindo. Tá aberto ainda o grupo de apoio? Tá, nós temos vagas. Clica aqui, ó, Ministério Vida Pura, vai lá na nossa página principal, lá tem o link em azul, clica lá e faz a sua inscrição hoje e já comece a desfrutar do nosso conteúdo que tá lá. Quarta-feira que vem, 9 horas da noite, tem reunião. Ai, mas eu não posso participar, não tem problema, vai ficar gravada, você não vai perder nada. Na minha igreja não se fala sobre isso. E o pecado está triste lá no meio, inclusive no altar. Sabe por que tem muitas igrejas que não falam sobre o assunto? Porque o pecado está no altar. Tem razão, irmã. O pecado está no altar. Felizmente. E nós estamos aqui, de portas abertas para os pastores e líderes que querem caminhar conosco. Sem julgamento, sem repreensão. A gente quer servir
para a restauração dos ministérios. Esse grupo paga mensal? Paga mensal. É igual a Netflix. Netflix você não paga mensal, academia você não paga mensal, então você vai pagar mensalmente para ter acesso. Por quê? Porque nós temos que cobrir todos os gastos da plataforma, da sala do Zoom e da vida daqueles que estão servindo, dedicando a vida para acompanhar e servir as pessoas que fazem parte. Então, nós estamos tempo integral no Ministério Vida Pura, nos dedicando ao máximo na vida dos nossos alunos. Cara, eu não sei nem o que é disclaimer, desculpa a minha ignorância, velho. Mas tem uma imagenzinha assim do grupo de apoio, sim, cara. De tudo que tem lá. Só de curso, ó, pornografia para a luz, devocionais, esposas feridas, teologia bíblica, pais e filhos. Só aí já tem, acho que, vídeo aula, podcast para 1 ano de conteúdo. 8 e-books para você ler. Fora o que a gente está gravando ainda, que vai ser colocado lá. Fora o que o pastor Silas lá no Espírito Santo está fazendo, está escrevendo para me mandar. Gravando em áudio, em escrita. Ixi, a gente vai colocar coisa demais lá. Vai ter conteúdo que não acaba mais. Tipo uma descrição. Respondi sua pergunta ou ainda não, da descrição? Começou agora. Começou agora o quê? Não sei. Acabei de me casar e só penso em fazer amor com ela todo dia. É normal? Claro, irmão. Nada de braçada, velho. Não, acho que vocês nunca leram a Bíblia, mano. Desculpe, imagina, irmão. Falei brincando mesmo. Olá, o Isaías. Participei da primeira aula do grupo de apoio e foi top. Obrigado, Isaías. Fala pra esses mané aí, ó. É brincadeira. Fala pro pessoal aí, ó. Fala, galera, vem pra cima do grupo de apoio. Foi bom ou não foi, Isaías? E vai ser muito melhor semana que vem, irmão. Porque semana que vem nós vamos começar pegar mais pesado ainda, vamos mais fundo ainda nesse coração aí, ó. Fala pra eles como é que foi, fala pra eles. Irmãos, o rapaz que casou agora, irmão, quando um soldado de Israel casava, ele ficava 1 ano em casa de licença. Vocês nunca leram o Antigo Testamento? Vocês nunca leram? Quando um soldado em Israel casava, ele ficava 1 ano em casa de licença para curtir a esposa. 1 ano. Fazendo o quê? Vocês já sabem. Sr. Felipe, o senhor é benção demais. Obrigado por essa oportunidade para nós, esposas, e nos trazer esperança. Eu oro pelo projeto de vocês de coração. Amém, irmã. Amém. Amém. Ah, e dentro do grupo de apoio tem reunião para as esposas feridas também, tá? Uma semana é com quem está vivendo no problema do vício sexual. A outra semana é para as esposas feridas. A gente está muito focado em fazer um trabalho de restauração de famílias. A Lucy, participei também. E aí, Lucy, fala pra galera como é que foi sua experiência no grupo de apoio, me ajuda aí. Você participou, foi bom ou foi muito ruim? A live já tá com mais de 1 hora. Sabe o que aconteceu, irmão? Já tá com mais de 1 hora. Você tá respondendo o outro irmão lá, né? O Instagram não derruba mais o Vida Pura depois de 1 hora de live. É bem isso, irmão. Nós vamos dominar o Brasil, velho. É Brasil puro. Muito bom. Foi top, vamos pra cima. Isso aí, Isaías, vai ser cada vez melhor. O grupo de apoio é maravilhoso. O Emerson, bom demais a reunião ontem. Pô, galera, que muito bacana, velho. Aí, a galera que participou do grupo de apoio da primeira reunião ontem, tá aí na live acompanhando hoje. Irmão, vou falar uma coisa pra você. Quem caminha com a gente, velho, vira nosso amigo e caminha pro resto da vida. A verdade é essa. É isso que a gente tem no coração e a gente vai conhecer essa galera toda aí, ó. Cada um de um lugar do Brasil ontem no grupo de apoio e foi sensacional. Foi um sonho realizado e a gente vai caminhar junto ainda. Claro, você pode participar o tempo que você quiser, tá? Você entra hoje e pode sair quando você quiser do grupo de apoio. Cancelar é muito fácil. Não sabia essa do soldado, Lucy? Tá lá, o soldado de Israel, 1 aninho de licença para curtir com a esposa. Se eu me inscrever agora, vou perder o que já foi passado? Não, tá tudo gravado. Se você entrar agora, a aula de ontem, tá lá o módulo, aulas gravadas. Aí você entra lá e consegue ver a aula de ontem. Então ninguém perde nada. A pessoa pode entrar a qualquer momento no grupo de apoio e não perde absolutamente nada, porque fica tudo registrado. A plataforma é top. A gente está usando um local top, tudo top. Tá maravilhoso. Perdi a live, vai ficar salvo? Vai ficar salvo, vai ficar salvo. Te amo, mano, você é bênção demais pra esse tempo. Pô, mano, também te amo, velho. O Renan tá aí escrevendo aí.
parceiro. Faz parte da equipe do Vida Pura, ministro de louvor. E, mano, ama a vida desse cara também. Que saudade de você, tô te esperando aqui em casa, hein? Tô falando aqui em rede nacional, tá? Várias testemunhas aqui, ó. 59 testemunhas que eu tô falando pra você. Quando você voltar de viagem, vem na minha casa, vem me visitar. Estou namorando ainda, mas já aprendendo com o Ministério Vida Pura para aprender para depois do casamento. Eita. É isso aí. Quem é solteiro e é esperto tá caminhando com Vida Pura para ter um casamento abençoado. Eita, Pai, terra, fogo, vou mandar bala. Que Deus te abençoe. Amém, irmão. Curte a esposa da sua juventude, velho. Curte a esposa da sua juventude, velho. Eita, se todo mundo fosse assim, Jesus. Amém, Brasil puro. Amém. O que você achou do livro Libido Dominante? Irmão, todo dia, toda live aqui você me fala desse livro, velho. Você perguntou se eu li, eu falei que li. Agora você está perguntando o que eu achei. Quero saber de você, o que te impactou tanto nesse livro? Esse livro é poderoso, hein? Ele explica muita coisa sobre política, sobre pornografia sendo usada na política. Esse livro é engraçado. Me chame. É para eu te chamar, irmão André? Não entendi. Será que eu perdi alguma coisa? Me explica aí. Se você me manda direct para mim lá. Espero que faça mais lives como essa. Irmã, se Deus quiser, toda semana, quinta-feira, a gente vai estar aqui falando só de polêmica. Parabéns pela live. Obrigado, irmão Ednei. Louvado seja Deus. Obrigado, irmão. Ore aí por nós aí para que a gente alcance mais vidas aí. É pecado ser ciumento possessivo? É pecado. Ciumento possessivo? Pecado. Por que você tem ciúmes possessivo? Pecado. Ciúme não vem de Deus. Ciúme é algo... O que gera ciúme no seu coração? Eu era ciumento por causa do meu vício em pornografia. Não estou dizendo que é o seu caso, tá? Não estou dizendo que é o seu caso. Tá? Não é o seu caso. Mas o que está gerando ciúme no seu coração? Descansa no Senhor, pecado. Terão outras lives feitas por você, é a primeira vez que te assisto. Terão, irmã, eu tô aqui toda quarta-feira, 2 horas da tarde, e se Deus quiser, toda quinta-feira, 9 horas da noite. A galera acha que o Vida Pura sou eu. O Vida Pura não sou eu não, viu, gente? Sou eu, Cid, Davi, Diego, Renan, pessoal da parte técnica, tem mais gente, viu? É que eu fico pondo minha cara aqui a tapa e ouvindo os xingamentos depois nos direct. Mas não sou só eu, não. Que pena não assistir toda, vai estar salva, depois assiste lá, irmã, vai assistir tudo. Qual o nome do livro? Libido Dominante, dessa grossura assim, irmão. Semana, é porque ele fica aqui embaixo do meu computador, segurando aqui o suporte. Beleza? Queria conversar sobre mim, por favor. Manda direct, irmão, manda direct, tenha paciência, porque a fila no direct é grande, mas manda que a gente vai responder todo mundo. Tem outros livros para indicar, posso mandar no direct? Pode, irmão. Dificilmente a gente já não tenha lido, tá? Porque é 11 anos lendo livro sobre pecado sexual e Jesus Cristo. Mas se for sobre política, melhor ainda. Pode mandar. Obrigado pela live, pastor. Eu sou do time dos solteiros que já estão cuidando do casamento. Aí, louvado seja Deus. É isso aí, mano. A gente quer uma geração pura. Me sinto inseguro. Por que você se sente seguro, irmão? Você consome pornografia? Eu consumia muita pornografia. Eu era totalmente inseguro nos meus relacionamentos. Não confiava em ninguém. Por quê? Porque quem fazia a coisa errada era eu. Não tô dizendo que é o seu caso, tá? Manda. E vem uma raiva terrível. Manda mais informação lá no direct. Conselho para noivos. Vocês estão noivos? Façam um curso pré-nupcial, tá? Para entender sobre finanças no casamento, vida sexual no casamento, problemas conjugais. Faça um cursinho pré-nupcial antes de casar, tá? Aborde todos esses assuntos. Finanças, vida sexual, problemas... filhos, e por aí vai. Quanto tempo é necessário para dizer que estou liberto da pornografia? Irmão, eu ando em liberdade há 10 anos que eu comecei o meu processo, 2, 3 anos, aí há 7 anos eu estou andando em liberdade. Quanto tempo é necessário para dizer que estou liberto da pornografia? Eu nunca vou dizer que eu sou liberto da pornografia. Eu acho que o tempo necessário é o resto da vida. Eu ando em liberdade, mas falar que eu sou liberto, não, eu sou de carne e osso. Meu espírito está pronto, mas a minha carne é fraca. A Bíblia diz que aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Para de contar o tempo.
Você tem que ter uma vida devocional que glorifica a Deus. Seu foco não é ser livre da pornografia, o seu foco é Jesus. E quanto mais próximo de Jesus você caminhar, consequentemente você vai ser livre do pecado sexual. É isso, essa é a chave. Essa é a chave para todas as coisas. Sexo no namoro, pecado. Sexo no namoro é pecado. Pecado. Deus estabeleceu o sexo para ser desfrutado dentro do casamento. Pecado. Mão boba, pecado no namoro. Defraudação, pecado. Olha lá, por conta da pornografia me sinto sugado e culpado. Não falei, irmão? Falei. Você é igual eu, velho. Eu acabei com as minhas namoradas na época que eu consumia pornografia emocionalmente, por causa do meu ciúme de idiota. Irmão, vem caminhar com a gente no grupo de apoio. Você precisa passar pelo processo de renovação da mente. Que live, obrigado, Angélica. Lágrimas Secretas está acompanhando a live. Pessoal, o trabalho da Angélica no Lágrimas Secretas trata especialmente sobre abuso. Eu já fiz divulgação do trabalho dela aqui, a gente já fez 2 lives juntos, pedi para vocês seguirem a página dela lá, mas vocês não seguem. Vocês são brincalhões também. Segue lá o Lágrimas Secretas, vê o trabalho da Angélica, conhece o trabalho da Angélica. Ela fala especificamente sobre abuso, um trabalho libertador. E segue ela lá, pessoal. Dá uma força. Ajudem quem caminha junto com a gente, por favor. Amei, graças a Deus, verdade. Fazemos namoros à corte, é o mais ideal? Irmão, não vou dizer se é o mais ideal ou não, tá? Não quero entrar nesse mérito. Se esse é o combinado de vocês, amém. Graças a Deus por isso, se mantenham assim até o casamento, tá bom? Essa é o mais ideal, eu não vou poder te responder, não vou poder. A pornografia mata a pessoa e destrói famílias, verdade. Luci, já sigo a página. Maravilha. Rafaela mandando um joinha, vamos fazer uma live com a Rafaela. Eu sei que você mandou mensagem lá, né, Rafaela? Eu não consegui ver ainda, tá? Desculpa, hoje foi bem corrido. Eu vou pedindo perdão e desculpa pra galera aqui ao vivo aqui, vou marcando com os amigos em casa, já virou de casa, galera. Virou de casa. O irmão fala do livro. Cadê o irmão do livro, Libido Dominante? Eu vou mostrar pra ele o livro. Aqui, irmãos. Olha o livro aí, ó. Não é mentira não, ó. Tá vendo o livro aí? Cadê o irmão do livro, Libido Dominante? Olha lá. Tá de apoio aqui pro meu celular, olha lá. Tô falando, ó. Só livro de pureza, pornografia. Eu não aguento mais ler essas coisas também. Eu creio, sairei de esposa ferida para uma esposa curada para curar. Amém, irmã? Você tá lá no grupo de apoio já? Grupo de apoio é isso, de esposa ferida para curadas para curar. Vamos nos inscrever, eu e meu esposo. Ah, legal falar isso. Irmão, vocês são casados? É uma inscrição só. É uma inscrição só para os dois. Os dois vai acessar a sala do Zoom, cada um do seu celular, se quiser. Vai acessar o conteúdo lá da área de membros. É uma inscrição para os dois. Uma inscrição para os dois. Esse livro fala sobre o que? Libido Dominante. Fala sobre pornografia, política, massa de manobra e por aí vai. Sabe dizer o preço do livro? É caro, irmãos. Irmãos, se vocês querem comprar um livro, vocês que estão começando na caminhada, vocês querem comprar um livro? Primeiro vocês têm que estar no grupo de apoio. O Emerson já está no grupo de apoio. Então eu vou indicar um livro para o Emerson porque ele já está no grupo de apoio. Quer comprar um livro para ler? Você está no início da caminhada? A Prática da Piedade. Se vocês querem ler um livro, esquece o libido dominante agora. Isso aí é mais política, não vai agregar muita coisa para quem está no início da caminhada. A Prática da Piedade. Esse é o livro que vocês devem comprar. Vocês querem ler um livro? Agora, tem muita gente aqui que não vem estudar com a gente e fica comprando as coisas que eu indico. Sacanagem, sacanagem. Isso aí, irmão, uma inscrição para os dois. E é isso, já é 10h24, eu tô aqui ainda. Vou responder mais uma pergunta aqui. Meu marido não gosta de falar sobre as quedas, me sinto muito insegura. Nós vamos tratar de quedas dentro do grupo de apoio com as esposas, tá? Como que o marido deve falar sobre quedas? Como? É de qualquer jeito? Não é de qualquer jeito. A gente vai falar muito disso no grupo de apoio com as esposas. Beleza? É isso, gente. Espero encontrar vocês no grupo de apoio. Ajude o Ministério Vida Pura.
Nós somos um ministério missionário e tudo que acontece aí é para a obra e para o reino de Deus. Amém? A pornografia destruiu minha família. Meu marido começou a assistir até que procurou prostíbulos. Um abismo chama outro abismo. Foi o que eu falei na live da semana passada. É a espiral da degradação, que começa no virtual, passa para o real e aí as famílias são totalmente destruídas. Devo compartilhar quedas com a namorada? Isso daí eu não consigo responder de modo geral assim, porque isso é um trabalho detalhado, tá? A grosso modo, de bate-pronto, o certo é falar, mas eu não te conheço, não conheço sua namorada. Nós do Vida Pura construímos pontes para confessar pecados. Por isso que é importante estudar e fazer parte, porque eu preciso te conhecer para falar coisas como essa. Amém. Deus abençoe vossa vida e continue para abençoar o ministério. Amém. Abençoar mais vidas. Amém. Amém. Ó, o Eduardo mandando tchau aí, Edu. Meu amigão, Deus abençoe, tamo junto. Os camaradas estão aqui, eu fico feliz demais. Show. O irmão disse, sou gay. Irmão, se você tá falando a verdade, você é muito bem-vindo. Se você tá brincando, nós te amamos do mesmo jeito. Muitos homens são gays e caminham com a gente no Ministério Vida Pura. É muito legal. Adorei a live, vou acompanhar, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Nós somos o Vida Pura, não desistimos da santidade. Estamos aqui servindo na restauração de vidas, famílias e ministérios. Te encontro no grupo de apoio, faça a sua inscrição. Deus abençoe a todos, até a próxima live.